Mais uma vez, uma ótima noite a todos que nos acompanham pelas plataformas online também. Em nome da Prefeitura Municipal de Santo André, por meio da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos, agradecemos demais a presença de todos e a audiência online. Hoje temos o lançamento dos anais do primeiro Congresso Regional Universitário do ABC, evento que foi realizado entre os dias 23 e 25 de novembro do ano passado. O lançamento apresentará o documento que reúne 32 trabalhos acadêmicos conduzidos por alunos de graduação, mestres e doutores de 9 universidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, capital, e também da cidade de Mauá. Este documento, que é a materialização de uma iniciativa de diálogo focado na multiplicação de conhecimento entre pesquisadores e gestores públicos. Além do lançamento, o evento também contará com uma aula aberta para a apresentação do programa Santo André 500 anos. O objetivo é divulgar e discutir a importância deste programa como ferramenta de planejamento a longo prazo, bem como tornar público os projetos associados a ele. Para compor a mesa diretora deste evento, convidamos, por gentileza, o superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura do município de Santo André, Gilvan Júnior, por gentileza. Convidamos também a pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão do Centro Universitário Fundação Santo André e membro do Comitê Acadêmico do ABC, professora doutora Andréa Dias Quintão. Boa noite. Diretor de programas do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, por gentileza, senhor Pedro Herédia. Por favor. Também convidamos a coordenadora do programa Santo André 500 anos, senhora Ana Paula Lepoli. Vamos, portanto, às considerações iniciais, a começar pelo secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, por gentileza, Pedro Herédia, por favor. Microfone à mesa. À vontade. Boa noite a todos. Sou filho aqui da Fundação Santo André, estudei aqui no colégio, então, prazer esse ambiente acadêmico. Vou ser muito breve hoje, afinal de contas, sexta-feira, né, um ambiente acadêmico, mas um prazer estar aqui na mesa, né, o convite, o sócio Intermunicipal do Grande ABC é um entusiasta, né, de todos os eventos, né, regionais e ainda mais acadêmicos. Então, agradecer o convite do Gilvan, né, um enorme prestígio estar hoje aqui representando o consórcio. O consórcio esteve, né, junto com vocês todo esse período, foi um entusiasta, né, como eu disse. Então, ver isso concretizado hoje é um orgulho, né, para quem trabalha toda a região, né. O consórcio surgiu lá atrás, ainda com o Celso Daniel, né. Então, um projeto inovador, né, e moderno, digamos assim. Então, para todos nós aqui, né, do consórcio da prefeitura, né, é um enorme prazer, né, e eu agradeço a vocês e vou passar para os próximos, né, a doutora Andréia, né, a doutora Ana Paula, e agradecer ao Gilvan Júnior, né, a presença aqui, o convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor Pedro Herédia, representando, nesta ocasião, o consórcio
intermunicipal, Grande ABC, que tem como presidente o prefeito de Santo André, Paulo Serra. Vamos às considerações, neste momento, também da proreitora de pós-graduação, pesquisa e extensão do Centro Universitário Fundação Santo André, professora doutora Andréa Dias Quintão, por gentileza. Olha, boa noite a todos, boa noite primeiramente a todos aqui, né, aos nossos alunos, a vocês, né, do consórcio, da prefeitura, Ana Paula, né, tão cordialmente aí, né, a gente fez até uma amizade, né, Ana Paula. E assim, é um prazer muito grande estar sediando, né, aqui o lançamento dos anais, né, do congresso. A gente já, desde o início, a gente já viu a importância desse congresso para a região, né, afinal, é um congresso regional universitário, né. Tem vários alunos nossos também estão prestigiando, né, esse evento. E, assim, a Fundação, a gente submeteu vários projetos, e por isso que nós estamos aqui também, né. Nós pudemos aproveitar um pouco esse período de pandemia, né, para trabalhar internamente, para crescer. Né. Hoje a Fundação cresceu bastante na área de iniciação científica, na área de extensão, né, porque por causa da obrigatoriedade da gente ter projetos de extensão nos nossos cursos, a gente também está desenvolvendo vários trabalhos, então alguns desses trabalhos vão ser resumidamente apresentados para vocês, né, e é uma honra, né, a gente estar aqui, né, podendo ter essa oportunidade. A gente espera que no próximo congresso também a gente tenha aí bastante uma bateria de trabalhos aí para apresentar. E eu gostaria, finalmente, só para terminar, né, dizer assim, várias pessoas falam para mim sempre assim, olha, eu conheço muito a Fundação, né, já estudei aí, meu pai estudou aqui, eu sei a importância da Fundação aí, né, para o município de Santo André, e a gente está cada vez mais empenhado em aumentar mais ainda essa importância, e esse ano de 2022 aí promete, né. Bom, por fim, é só convidar vocês a acessar o nosso site, porque está sempre tendo eventos e interações com a comunidade, né, com os nossos alunos, professores. Então, sempre acesse o site da Fundação, porque lá tem bastante coisa interessante aí, né, para todo mundo estar participando. Bom, muito obrigada e bom evento a todos. Muito obrigado à professora doutora Andréa Dias Quintão pelas palavras, pela presença. E vamos às considerações também do superintendente da unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Santo André, por gentileza, Giovanni Júnior. Boa noite, queria cumprimentar aqui o Pedro, representando o consórcio. O consórcio tem muito grande parceiro, o presidente do consórcio é nosso prefeito Paulo Serra, tem feito um brilhante trabalho. Cumprimentar também a André, da Fundação Santo André, a Ana Paula, tem também feito um brilhante trabalho conduzindo aqui o Santo André há 500 anos, nossos diretores presentes, Mário, Marília, de PPP e também de planejamento. E quando a gente fala de planejamento, a gente também fala de gestão, né? E eu queria parabenizar a gestão de vocês aqui à frente da Fundação. A gente percebe uma diferença gigante na parceria com a Prefeitura e isso rende bons frutos para a cidade, né? Hoje a gente está aqui, já é um resultado, né? Foi feito o congresso, foi dado continuidade. A gente também tem o Conselho Municipal de Política Urbana. Vocês têm participado, têm contribuído. E isso faz total diferença no planejamento e na gestão da cidade, né? Quando a gente fala de Santo André há 500 anos, eu falo o que a gente quer para o futuro, né? Qual Santo André que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, daqui 31 anos, como vai estar Santo André? E Santo André se perdeu, né? Nos últimos anos, a gente acompanha gestões que foi tocando dia a dia e as prioridades e acabou não planejando. E hoje, muitos problemas que a gente tem é porque não foi planejado há 20 anos, né? Que foi se perdendo aí ao decorrer das gestões. Então, o motivo da gente estar aqui hoje, do programa Santo André 500 anos, é construir a Santo André que a gente quer, que a gente precisa, uma Santo André sustentável. Está aqui o Mário também, está coordenando um trabalho muito importante, que é a revisão do marco regulatório, que são leis urbanísticas. Então, plano diretor, lei de uso e ocupação de solo, código de obras, é onde dizer a cidade onde ela vai crescer, onde ela já tem problemas estruturais, que a gente precisa segurar densamento, por exemplo, e também problemas de mobilidade, diversos problemas do dia a dia da cidade. E aí a academia é muito importante, né, dentro do Santo André 500 anos, para debater, estudar e trabalhar junto com a gente. Muitos desses programas e desses trabalhos que estão sendo
feitos aqui, e aí a Ana Paula vai apresentar para vocês, vai ser muito importante para o trabalho que a gente tem desenvolvido e construído juntos, né? Mais ouvindo até, e construir esse trabalho em continuidade. Aí eu convido vocês também para acessar o nosso site, Santo André 500 anos. Lá tem muito material, plano de metas do governo, muito do que a gente tem construído está lá, e também vocês conseguem opinar e participar também de forma como bispo e como parte da sociedade. A gente quer muito ouvir vocês. Um pouco disso, vou ser breve aqui, a Ana Paula vai estender na aula aí um pouco mais, vai conseguir debater, tirar dúvidas, e a gente construir juntos caminhos, Santo André que a gente quer, Santo André que a gente precisa. Obrigado. Na tela, acompanhando o site Santo André 500 anos, do programa Santo André 500 anos. Nós agradecemos muito as palavras, a presença também do Gilvan Júnior, superintendente da UPAI, da Unidade de Assuntos de Planejamento e Assuntos Estratégicos do município de Santo André. Fica registrado também o agradecimento ao comitê acadêmico, para ressaltar que o protagonismo deste comitê representa 25 instituições de ensino da região, determinante para a articulação entre a prefeitura e as universidades e para avalizar todas as ações relativas ao Congresso. Portanto, foi crucial a realização do primeiro Congresso Regional Universitário e temos certeza esta foi a primeira de muitas ações, como comentou a professora, que ainda serão realizadas em breve no sentido de buscar o desenvolvimento da nossa região. Agradecemos a presença das autoridades, que podem retornar aos seus locais, por favor, e nesse momento convidamos a senhora Ana Paula Lepori, coordenadora do programa Santo André 500 anos, para dar continuidade aos trabalhos para a sua aula, por favor. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Vou apresentar um pouco as ações do Santo André 500 anos, mas antes de mais nada, aqui no site nós temos o arquivo com os anais do Congresso. Na verdade, os anais é o resultado, o material físico de todo o processo que iniciou com a criação do comitê acadêmico, convidando as universidades daqui da região para ajudar a pensar essa cidade que nós queremos. E é impossível pensar esse futuro sem a contribuição das universidades, da pesquisa, e dos trabalhos acadêmicos, em todas as áreas. Então, o congresso realizado em outubro do ano passado, com trabalhos apresentados por professores, alunos, tanto de graduação como de pós-graduação, foi uma experiência riquíssima para a cidade. Teve, mais ou menos, até há um tempo atrás, mais de 1.000 visualizações, as palestras, e as apresentações de trabalho. Então, é importante não só exercer a pesquisa, como depois divulgar a pesquisa. E é importante essa parceria da Prefeitura de Santo André com as universidades para fazer pesquisa e divulgar os trabalhos. Então, os anais que nós estamos lançando hoje é um resultado material desse processo que começou com a criação do comitê acadêmico, passou pelo primeiro congresso regional e agora chegou no lançamento dos anais. Posso pedir para colocar a apresentação? Não é isso? Também não. É isso mesmo, é isso lá. Isso. Bom, aqui nós temos o Santo André 500 anos, o site, ele está em constante alimentação, tem muitas atividades que estão sendo sempre publicações novas aí, então acompanhem um pouco o site. Se você puder passar o próximo, por favor. O Santo André 500 anos é um programa
que prevê o planejamento estratégico do município a longo prazo. Então, a gente está falando aí até 2053, quando o município completará 500 anos. Um dos principais objetivos do programa, além de fazer esse planejamento da cidade que queremos até 2053, é alinhar essa cidade com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o Acordo de Paris, né, que prevê a questão das mudanças climáticas. Né? Então, é impossível pensar no futuro sem alinhar com esses objetivos globais. Né? Então, isso é um ponto de partida para o programa Santo André 500 anos. Né? Não só pensar na escala local, mas fazer essa articulação da escala local com a agenda global. Dentro do Santo André 500 anos, no anterior, por favor, dentro do Santo André 500 anos, nós temos 4 aspectos que são importantes para poder desenhar esse planejamento estratégico. Quais são eles? O plano estratégico em si, ou seja, quais são essas diretrizes que nós vamos deixar para a cidade chegar onde queremos. O plano de investimento e custeio, porque sem a gente fazer essa previsão, né, financeira e de investimento, a gente não consegue também subsidiar economicamente essa cidade que nós estamos planejando. O estudo e ordenação das leis matrizes, por quê? Também, para chegar a essa cidade, qual é o marco legal que nós temos que construir para essa cidade existir daqui a alguns anos. Né? E a escuta pública. É impossível você fazer um planejamento a longo prazo se não for colaborativo, se não for em parceria com a sociedade. Afinal de contas, essa cidade que queremos tem que ser o que queremos de todos, né? De todos os atores sociais que constroem a cidade de Santo André. Pode passar o próximo, por favor. O Santo André 500 anos, ele tem 4 eixos. Vocês que apresentaram trabalhos se inscreveram em um dos eixos. Né? Então, esses 4 eixos permeiam a construção conceitual do Santo André 500 anos, que é o eixo de desenvolvimento humano, desenvolvimento urbano e ambiental, desenvolvimento econômico e gestão e inovação. Esses 4 temas, eles norteiam todas as estratégias que nós vamos construir. Quais são essas estratégias? Pode passar o próximo, por favor? No desenvolvimento humano, alinhado já aos ODS, pensando nos ODS, quais são os subtemas desse desenvolvimento humano? Defesa social, segurança alimentar, inclusão social, esporte, educação, lazer, saúde, cultura, patrimônio histórico e arquitetônico e fortalecimento da cidadania. São esses os subtemas que alimentam o eixo de desenvolvimento humano. Seguinte. De desenvolvimento urbano e ambiental, os subtemas são mobilidade urbana, manutenção de espaços públicos, meio ambiente, habitação e regularização fundiária, eficiência energética e saneamento básico. Vocês podem ver, na maneira como está distribuído o tema, que nós não estamos falando de secretarias. Nós estamos falando de assuntos estratégicos que transpassam essas caixinhas governamentais. São temas que são tratados por várias áreas da política pública. Né? Pode passar o próximo, por favor? No desenvolvimento econômico, os subtemas são desenvolvimento produtivo, organização da atividade econômica, economia criativa e sustentável, inovação empreendedora e turismo. Todos esses temas estão vinculados não só aos objetivos, como também aos indicadores das ODS. Né? São temas que nós vamos monitorar também através das ferramentas dos ODS, que eu vou falar um pouco mais para frente. Pode passar o próximo, por favor? E o subeixo e os subtemas do eixo de gestão e inovação é gestão integrada, modernização e atualização do ordenamento jurídico, gestão financeira, gestão eficiente, gestão democrática, gestão da informação e gestão inovadora. É importante que vocês conheçam esses subtemas, porque essas são as áreas de pesquisa que a gente quer que tenha produção para discutir com a gente esses aspectos. Né? Então, todas as áreas do conhecimento das universidades aqui da região podem abarcar esses subtemas. Né? Então, é importante que vocês entrem no site, por exemplo, e vejam em qual subtema o teu trabalho pode estar associado. Né? Isso é uma questão importante para a gente nessa construção de conteúdo
de discussão para o plano estratégico que vai ser entregue em 2024. Então, alinhem as suas pesquisas a esses 4 eixos e aos subtemas que esses eixos trazem. Isso é uma dica e um desejo, né, que isso aconteça. Aí eu vou fazer um pouco um resumo de algumas atividades que já foram realizadas ou que se encontram em andamento, para vocês verem a quantidade de ações que um planejamento a longo prazo demanda. Vamos lá, pode passar, por favor. Em 2019, teve o primeiro seminário do Santo André 500 anos, que discutiu a identidade dessa Santo André. Existe, inclusive, nessa idade da cidade, uma discordância entre historiadores. Esses 500 anos, se eles são 500 anos ou não são 500 anos. E essa pergunta já foi, inclusive, parte desse processo do seminário. Fizemos consultas, em formato digital. Foi instituído, em outubro de 2019, o Comitê Acadêmico, esse do qual hoje estamos aqui fazendo o lançamento dos anais do primeiro congresso. Em 2019 também foi feito o Plano Cidadão Mirim, ou seja, a gente está construindo também um planejamento junto às crianças, da rede municipal. Essas crianças serão os adultos de 2053, então é muito importante que eles participem desse processo de construção desse planejamento. Então, esse é um documento bem importante de Santo André 500 anos, o Plano Cidadão Mirim. Desse trabalho resultou uma amostra, pelo Santo André pelo Olhar da Criança. Iniciou-se também um processo de diálogo e escuta pública em 2020. Então, com a pandemia, a gente teve que mudar a nossa estratégia de escuta e de diálogo. E aí surgiram, um pouco mais para frente, os webinários, por exemplo. Que em outubro a gente fez o primeiro webinar dentro do Outubro Urbano da ONU, lançando Santo André 500 anos, os webinários do Santo André 500 anos. Pode passar o próximo, por favor. Iniciamos, em 2021, a construção dos indicadores locais. Nós estamos numa primeira etapa desses indicadores, que são os indicadores de sustentabilidade. Depois nós vamos criar indicadores de desigualdade e os de economia. Então, todos esses indicadores são importantes para a gente construir um bom diagnóstico, para também dar à população essa ferramenta de conhecer os indicadores do município e para a pesquisa, isso vai ser também muito importante. Então, para nós, a construção de uma base de dados e de indicadores para o Santo André 500 anos é estratégico, não só para alimentar o processo do Santo André 500 anos, mas para disponibilizar à comunidade acadêmica e à população em geral dados e informações abertas no município. Em novembro de 2021 fizemos o primeiro congresso, em outubro de 2021 também instituímos o Comitê Técnico do Santo André 500 anos, eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí uma agenda, de que entre agora 2021 até abril de 2023, nós vamos estar elaborando aí o diagnóstico, o pré-diagnóstico, os indicadores, as diretrizes gerais do plano, do Santo André 500 anos. E em novembro de 2021, iniciou o processo da discussão do marco regulatório, que o Gilvan explicou para vocês. O marco regulatório das políticas urbanas é uma ação dentro do planejamento também, dentro do programa Santo André 500 anos. Pode passar o próximo, por favor? Aí um pouco para ilustrar alguma dessas coisas que eu passei antes. Então, essa escuta, foi a primeira escuta pública realizada, foi vinculada aos ODS, e à pesquisa da ONU aqui no Brasil sobre os ODS. Então, Santo André participou dessas percepções dos ODS realizados pela ONU. Então, aqui tem uma série de links, depois eu vou disponibilizar, a gente vai deixar disponível essa apresentação no site Santo André 500 anos, e aí vocês podem acessar essas primeiras pesquisas que foram feitas sobre a cidade que queremos, sobre a percepção que as pessoas têm da cidade, sobre as bandeiras do plano de metas, do programa de governo, que depois virou plano de metas. Então, assim, são as primeiras pesquisas feitas, são essas daqui. A consulta digital foi feita junto com o Colab, que é um parceiro da prefeitura. Pode passar o próximo, por favor.
o primeiro seminário que eu expliquei para vocês, quando a gente discutiu essa identidade dessa Santo André de hoje e qual é essa perspectiva de futuro, que foi feita lá em 2019, ainda antes da pandemia. Pode passar, por favor? Os webinários. Esses webinários foi uma estratégia que nós criamos por conta da pandemia, mas também porque nós entendemos que é importante construir conteúdo técnico que nos dê embasamento para a elaboração das diretrizes do plano, né? Santo André 500 anos. Então, nós começamos com uma série de webinários, convidando grandes especialistas nos temas, né? Esses temas, começamos pela importância do planejamento estratégico, fomos falando de engajamento social, falamos de soluções baseadas na natureza, falamos de saúde pós-pandemia, né? Então, fomos falando sobre a cultura como fator de desenvolvimento local, estamos pegando cada um dos temas, né, que compõem o Santo André 500 anos, e agora estamos entrando nos subtemas e trazendo grandes especialistas para falar sobre esse assunto. Né? Então, o último foi sobre infância, mas já falamos também de plano de metas. Então, todos os assuntos que são pertinentes a um planejamento estratégico, nós estamos construindo através dos webinários essas produção de conteúdo e esses debates. Né? Então, já fizemos 8, né? Tivemos o primeiro, que foi aquele que eu expliquei dentro do outubro urbano da ONU, e os seguintes foram já entrando no detalhe do programa, né? E chegando e falando sobre os programas. Então, assim, tivemos debates incríveis, grandes especialistas falando sobre esses temas. Eu acho que vale muito a pena quem faz pesquisa consultar as discussões, né? Eu lembro que quando a gente foi fazer a da saúde, nós convidamos o doutor Davi Wiebe para participar. A gente estava ainda no meio da pandemia, né? E aí, ele falou assim, mas a gente não quer falar de pandemia, a gente quer falar, depois de uma pandemia, como é que vai ser a saúde pública? E aí ele ficou muito entusiasmado, o Mário lembra, né? Ele falou assim, disso, ninguém me chamou para falar disso, né? E aí nós convidamos ele e a doutora Vânia Nascimento, e foi um debate riquíssimo, né? Porque eles começaram a falar do que será agora, depois de uma pandemia, como será a questão das vacinas, como que vai ter que reduzir, por exemplo, a quantidade de elementos para uma vacina, né? Então, precisa desenvolver vacinas em gota, que precisa de menos equipamentos, né? Para baratear o seu custo. Falaram do que das próximas pandemias que podem acontecer. Foi um debate, assim, então, todos esses temas, nós não estamos falando do agora. O nosso pedido a todos os convidados é falar daqui a 30 anos. Como que será? Né? Então, e para isso só tendo grandes especialistas. Né? Então, por exemplo, no webinar sobre planejamento estratégico, das pessoas que elaborou a ODS 11 esteve presente no nosso webinar. Então, falando, né, de como é que você desenhou aquela estratégia do ODS, né? Qual o objetivo daquele ODS, né? Onde quer chegar, né? E isso só a partir do planejamento a longo prazo você constrói essas ferramentas, né? Então, todos esses webinários eu aconselho que assistam, porque foram debates muito ricos e fazendo projeções desse cenário futuro. Próximo, por favor. Aqui um pouco sobre o Plano Cidadão Mirim, né, que foi elaborado em 2019. Esse documento é um documento importante porque as crianças listaram uma série de demandas. Né, a gente está aqui dentro do comitê técnico, a gente é uma das coisas que nós trabalhamos. E é bem interessante porque elas não falaram nenhuma besteira. Né? Quem se acha que foi uma coisa muito infantil, não foi. Eles têm uma ideia de futuro muito clara, muito precisa. Muitas das políticas que eles apontaram ali estão no nosso plano de metas, né? Estão sendo monitoradas, porque é um documento muito interessante de conhecer. É muito interessante porque foi um trabalho feito por adesão, né? As escolas não eram obrigadas, e de repente virou uma
uma grande atividade de muitas escolas, ao ponto de ter uma amostra, né, de trabalhos, porque as crianças se envolveram muito com essa atividade. Esse plano está sendo monitorado, ele está sendo parelhado com o plano de metas, e daqui a 2 anos ele vai passar por uma revisão, né, junto às crianças. Então, é realmente um processo de participação infantil efetiva. Próximo, por favor. Dentro do planejamento estratégico, além de fazer os webinários, de ter feito esse trabalho com as crianças, seguir ele como um documento perene de monitoramento, outra ferramenta do planejamento é o plano de metas. É um planejamento a curto prazo, né? Ele é um planejamento de 4 anos. Né? Então, dentro do plano de metas, se estabeleceu qual eram as metas, objetivos e projetos para essa gestão. Né? Então, são 79 metas e tem 467 projetos associados. Né? Então, isso é uma ferramenta de política pública e de transparência, né? Que as pessoas podem, a partir do acompanhamento do plano de metas, monitorar as ações que estão sendo desenvolvidas pela prefeitura. E isso é associado também ao PPA, né? Que é o Planejamento Plurianual, e ao orçamento. Né? Então, assim, planejamento e orçamento para garantir a qualidade e a transparência da gestão pública. Isso, Santo André é um município que faz isso, né, de maneira com muita consciência, com muita convicção da importância. Não é uma prática, infelizmente, ainda em todos os municípios. Né? Então, a gente, como cidadão, a gente precisa, né, trabalhar para que as prefeituras, né, que os governos lancem mão dessas ferramentas e nos mostrem os seus programas de governo sendo executados, para a gente poder monitorar. Né? Isso é uma coisa extremamente importante. Né? Então, o plano de metas, uma cidade com plano de metas, significa que a sua gestão está aberta e está sendo monitorada. Né? E é uma ferramenta de planejamento estratégico, porém a curto prazo. E ele compõe o programa do Santo André 500 anos. Próximo, por favor. Assim como o planejamento a médio prazo, que nesse caso é o marco regulatório das políticas urbanas. Como o Gilvan falou, dentro das políticas urbanas, nós temos várias ferramentas que vão desembocar no desenvolvimento do território. Né? Então, o plano diretor, a lei de desocupação do solo, o Código de Obras, são todas ferramentas urbanísticas que desenham a nossa cidade, que elas estruturam a nossa cidade, e é para onde a nossa cidade vai. E, nesse momento, nós finalizamos as audiências contributivas. Santo André foi dividida em 15 territórios, e esses territórios foram feitas escutas públicas de entender o que a população quer para a sua região. Né? Então, agora, ontem, finalizou a última audiência contributiva, já foram feitos 4 seminários diagnósticos e, dentro de pouco tempo, teremos as audiências temáticas, que ao invés de falar por bairro, vamos falar por temas: mobilidade, habitação, meio ambiente, e depois as audiências evolutivas, ou seja, a partir da finalização desse processo de elaboração desses documentos, se devolve a fala à sociedade. Né? Então, esse é um processo super importante, porque desenha a cidade que temos. É um documento a gente fala que é de médio prazo, porque a previsão dele é de 10 anos, então o plano de metas, 4 anos, marco regulatório, 10 anos, né, que depois ele tem que ser revisto a cada 10 anos. Né? E tudo são ferramentas de planejamento estratégico que compõem esse processo a longo prazo, que é do 2053. Não adianta chegar no 2050 para falar de 53. Então, é um processo que é unido de muitas ferramentas, com várias linhas do tempo. Pode passar o próximo, por favor? Aí, um pouco, o motivo de hoje nós estarmos aqui, lá em 2019, essa daí eu coloquei como um registro da primeira reunião do comitê acadêmico, ainda em formato presencial, as instituições que hoje compõem o nosso comitê acadêmico. E esse comitê acadêmico é importante por
aquilo que eu expliquei ao princípio, é impossível pensar a longo prazo sem fazer essa articulação com as universidades, né? Sem com a produção do conhecimento e da pesquisa, né? Então, hoje a gente está finalizando essa primeira etapa, que é o lançamento dos anais, mas nós vamos ter uma agenda bem intensa até 2024 com as universidades. E o papel do comitê acadêmico nisso é fundamental. Próximo, por favor. Aí só o registro, ele era para correr de forma presencial, veio a pandemia, ele foi transferido para novembro de 2021, aconteceu no formato híbrido. Pode passar, por favor? E aí, um pouco alguns resultados, né? Aquilo foi a nossa programação. Cada eixo, nós tivemos 3 especialistas em cada um dos eixos. A abertura, né, do congresso foi com o reitor da Federal da ABC. Então, a gente tem, cada evento, a gente vai chamando um parceiro nosso, né, para participar, um urbanista, dessa cidade do futuro, e cada um dos eixos, vários especialistas. Foi muito rico a discussão do congresso, também está disponível no site da prefeitura, e nós tivemos aí um balanço de 52 trabalhos aprovados, um pouco aí cada um dos eixos, tivemos quase 9 horas de salas virtuais de debate sobre a produção científica da região, quase 10 horas de conferência, e depois mais de 1.000 visualizações, né, nos canais da prefeitura. Então, assim, e está lá registrado, né, os trabalhos, e vale a pena dar uma olhada. A gente ficou muito feliz com a produção que nós encontramos, né? Então, a gente ficou bastante feliz de ver a produção científica, né, a produção acadêmica aqui da região e do alinhamento com os eixos, né? Então, a gente deseja que esses trabalhos que vocês desenvolvem continuem alimentando esse diálogo, né? Pode passar o próximo, por favor. Aí, um pouco para ilustrar a questão dos indicadores, nós começamos pelos indicadores daqueles que o município fez adesão, né? O município fez adesão às cidades sustentáveis e ao município Verde Azul, que é da área ambiental. Nós temos uma série de indicadores nesse sentido para construir, e nós montamos um sistema junto ao Target para que esses indicadores fiquem à disposição, nesse primeiro momento, da própria prefeitura, para a gente poder alinhar essas informações, e mais para frente, quando a gente tiver isso mais estruturado, a gente vai fazer essa abertura desses indicadores, né, em plataforma aberta, né? Uma coisa interessante, importante, é a figura dos APIs, os agentes de planejamento integrado, que são pessoas das diferentes secretarias que são responsáveis pela coleta de dados, a informação ao planejamento, né, desses dados e monitoramento dos projetos. Né? Eles fazem monitoramento dos projetos do plano de vendas também. Então, é uma forma da secretaria trabalhar matricialmente com as outras áreas da prefeitura. Pode passar, por favor. Esse daí é só uma ilustração do comitê técnico. Esse comitê técnico, o que acontece? Nós precisávamos criar um grupo para trazer informações de áreas, não de secretarias, mas de temas importantes, transversais, para trabalharmos na elaboração do diagnóstico, né? Então, nós criamos algumas áreas temáticas, né, cultura, ações afirmativas, meio ambiente, economia, infância, bem-estar, urbanismo, inovação, marco jurídico e participação social. Esses temas são transversais, né, a questão das políticas públicas, e nós chamamos técnicos, que nós consideramos que sejam os melhores técnicos para falar desses assuntos nas diferentes áreas, e montamos esse comitê. Né? E esse comitê vai trabalhar ao longo do tempo na produção desses documentos que vão subsidiar o diagnóstico, que são por 500 anos. Pode passar? E criamos depois, para o alinhamento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, do Acordo de Paris, um grupo de trabalho. Ele começou com pagamentos por serviços ambientais, mas ele já ficou maior que isso, né? E ele
na verdade, hoje ele trabalha com o Acordo de Paris, de fazer um alinhamento do Santo André 500 anos, a questão do combate às mudanças climáticas, né? Se você não transforma isso em uma nova cadeia produtiva, uma nova maneira de morar, uma nova maneira de desenhar a cidade, você não chega nessa cidade de 2053 de forma sustentável como os acordos internacionais pedem, né? Então, você não consegue falar de menos carbono, menos emissões de carbono, se você não mudar uma série de comportamentos estruturais que nós temos na nossa cidade, né? Então, esse grupo hoje trabalha para além dos pagamentos por serviços ambientais, que é uma política importante que nós estamos fazendo as ferramentas para ter, o alinhamento com os ODS e o Acordo de Paris. A próxima, acho que... e aí agora, isso é tudo que a gente está fazendo até o momento. Próximas etapas. Pode passar, por favor? Da continuidade, os webinars, fortalecer o processo de escuta. Então, agora a pandemia acabou? Mais ou menos, né? Então, mas a gente vai agora acelerar o processo de escuta e fazer de uma forma muito mais, não só virtual, como a gente estava fazendo, mas trabalhar de forma presencial também. Em abril, a entrega do diagnóstico. Em abril também de 2023, a criação do Conselho da Cidade. Ele vai ser o tutor do Santo André 500 anos. Né? O tutor não pode ser o governo. Né? Tem que ser um conselho da cidade, formado pela sociedade civil, pelo governo, pelas instituições. Tem que ser um grupo de pessoas que sejam eles os guardiões desse documento, para que em 2053 ele exista, né? Que ele seja monitorado até em 2053 seja um pacto, né? O Conselho da Cidade ele vai ser o guardião desse pacto, que é o programa Santo André 500 anos. Em maio, o início, né, dessa elaboração do plano estratégico. Em setembro de 2023, a revisão do plano cidadão Mirim. Em outubro de 2023, o segundo congresso regional. Então, coloquem nas suas agendas. Aí o segundo congresso vai ser em outubro do ano que vem. E em abril de 2024, a gente entrega para a cidade o plano, né? Santo André 500 anos, e inicia-se o monitoramento pelo Conselho da Cidade. A próxima, por favor. E é isso. Aí um pouco o panorama do Santo André 500 anos. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, estamos aqui, consultando o site, mandei mensagens. Tá certo? Tá bom? Então, agora, André, eu vou passar a palavra para o primeiro trabalho a ser apresentado. É isso? Pode ser? Então, eu gostaria de falar... Nós, na verdade, quando combinamos de vir aqui na Fundação Santo André, é porque a Fundação, entre todas as universidades, foi a que mais apresentou trabalhos. E ela apresentou trabalhos nos 4 eixos. Então, a gente achou que seria muito bacana fazer o lançamento aqui, né, junto à Fundação Santo André, que foi a instituição que, né, contribuiu com o maior número de trabalhos, e de alunos e de professores. Então, para a gente é um prazer muito grande estar aqui, e a gente espera que essa parceria continue por muito tempo. Tá bom? Eu não conheço pessoalmente. Apresentação do trabalho, reflexões psicossociais de pacientes com HIV/AIDS.
Boa noite. A gente vai apresentar mais trabalho. Eu sou a Mariana. Eu sou a Mariana, Rita, Keila, Bruna e Carlota, Fernanda. E o nosso trabalho é reflexões sobre os estigmas vivenciados pelos pacientes com HIV e seus impactos na saúde mental com risco de agravamento da doença. A pandemia do Covid já matou mais pessoas em um ano do que... A pandemia do Covid já matou mais pessoas em um ano do que 30 anos da história da AIDS. Segundo o Ministério da Saúde, entretanto, no senso comum perpetuado pela sociedade, é reforçado estereótipos preconceituosos sobre indivíduos acometidos pelo vírus, limitando a qualidade de vida e aumentando a rejeição social. Neste estudo, analisamos os artigos científicos que corroboram com tal afirmação. Brandner e colaboradores, em 2019, analisaram determinantes da qualidade de vida com pessoas com HIV. Discutem a importância de sempre buscar o que afeta a qualidade de vida dos soropositivos para que haja intervenções favoráveis e criar projetos sociais que reduzam os estigmas vivenciados por tais indivíduos. Santos e colaboradores, em 2017, usaram os instrumentos breves de qualidade de vida, indicando áreas de intervenções prioritárias. O estudo foi desenvolvido em serviço ambulatorial para a AIDS, com o objetivo de investigar o bem-estar, domínio físico e psicológico. Este instrumento aponta sujeitos portadores da AIDS com problemas com relações sociais e meio ambiente. Ainda Beltrão e colaboradores fazem uma revisão dos últimos 15 anos sobre a saúde e qualidade de vida das pessoas vivendo com AIDS e HIV e nos mostram que essa luta é uma questão governamental, social, onde investimento na área científica é essencial para proporcionar cada vez mais bem-estar biopsicossocial aos soropositivos. Já Camargo e colaboradores, em 2014, discute que o apoio dos familiares se mostra de grande relevância para a busca do tratamento e como mantenedor da saúde mental do indivíduo. Araújo e colaboradores, em 2016, trazem análise de dados após uma pesquisa realizada por 44 pessoas, entre 23 e 67 anos. Os participantes enfatizam o preconceito sofrido e a falta de informações e amparo sobre a doença. O estudo conclui que a AIDS está relacionada a uma doença contagiosa, difícil e sem cura, e como tratamento vem carregado de preconceito e dificuldades. No estudo apresentado, levanta-se a hipótese de que os relacionamentos amorosos pautados em diálogos, a relação... pautados em diálogos apoiam a busca por testes. Observou-se também que indivíduos com maior conhecimento sobre o vírus tendem a ter menos estresse e estão mais dispostos a realizar testes e buscar o tratamento. Obrigada. Eu vou falar um pouco sobre os objetivos, né? O nosso trabalho ele tem como estudo analisar as questões do vírus da HIV/AIDS no âmbito dos estigmas sociais, como a exclusão e prejuízo na vida emocional, que impactam no tratamento, além de enfatizar a importância da assistência integral, valorizando os fatores psicossociais. Como objetivos específicos, temos proporcionar uma revisão bibliográfica de forma a auxiliar profissionais da saúde no tratamento de pacientes soropositivos, entender como os aspectos psicossociais influenciam na vida funcional, promovendo qualidade de vida, investigar conceitos sociais sobre o vírus da HIV/AIDS que reforçam estereotipos e agravam a doença. E foi verificado artigos publicados a fim de que a fim de perceber o que eles tinham em comum. Material e métodos. O método de pesquisa utilizada foi o qualitativo, apoiando na pesquisa bibliográfica em bancos de dados como o Google Escolar, Cielo e bancos de tese de dissertação de universidades. Desta forma, esse trabalho visou obter dados descritivos com a finalidade de analisar o sentido dos fenômenos, que afeta a qualidade de vida de pessoas na fase adulta, jovem e intermediária soropositivas. O estudo se desenvolveu a partir de revisões de artigos científicos
que analisa aspectos como HIV, AIDS e saúde mental, qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV e AIDS, níveis de ansiedade, estresses percebidos e suporte social, avaliação da qualidade de vida em soropositivos. Bom, eu vou falar um pouco sobre os resultados. Então, de forma a proporcionar uma revisão bibliográfica, auxiliar profissionais da saúde no tratamento de pacientes soropositivos, as pesquisas de Camargo, 2014, e Blandon, 2019, demonstram que a inserção dos aspectos positivos na adesão ao tratamento dos pacientes acometidos pelo vírus da imunodeficiência humana são de grande importância, assim como a promoção de informação aos pacientes e familiares na desconstrução de preconceito, além de desenvolvimento de programas que proporcionam qualidade de vida a estes pacientes para a evolução do tratamento. Deve-se ir além da terapia medicamentosa, chegando ao bem-estar e os determinantes que condicionam a saúde e qualidade de vida. Na busca em entender como os... Pode passar, acho que é a próxima. Na busca em entender como os aspectos psicossociais influenciam na vida funcional, promovendo qualidade de vida, segundo Santos, 2007, Beltrão, 2019, observou-se que os aspectos psicossociais refletem na vida dos pacientes soropositivos, dando as restrições socioafetivas e a perda de qualidade de vida, potencializando o agravamento da doença. Os estigmas vivenciados por tais indivíduos acarretam um abalo na autoestima e no autocuidado, o que interfere na adesão ao tratamento, e um simples gesto de carinho, como um beijo ou um abraço, torna-se carregado de tensão ou mesmo são negados. Pode passar. Ao investigar conceitos sociais sobre o vírus do HIV/AIDS, que reforçam estereótipos e agravam a doença, através das pesquisas de Araújo, 2016, Martins, 2018, observa-se que a pessoa com vírus de imunodeficiência humana necessita estar inserida em um ambiente de confiança e respeito. Este espaço não reflete apenas o comportamento do adoecido, mas também no tratamento e na qualidade de vida. Pessoas com HIV, além de enfrentar a enfermidade corpórea e as questões sociais, são obrigadas a encarar os próprios preconceitos a respeito da doença. Bom, diante do que foi exposto aqui, nós podemos refletir que as questões, as restrições socioafetivas, bem como a perda de qualidade de vida, acabam potencializando o agravamento da doença. Acaba interferindo, sobretudo, na adesão ao tratamento. A forma com que o paciente vivencia essas relações com as famílias, com seus amigos, com seus parceiros, ambiente de trabalho, sobretudo, podem influenciar de forma positiva ou negativa nesse tratamento. O suporte social, portanto, auxilia para que a gente tenha um prognóstico positivo para essas pessoas. Nós percebemos, através das pesquisas, que o sujeito adoecido, mas que tem um vínculo empregatício, costuma ter melhores resultados no tratamento e, sobretudo, na qualidade de vida. Mas percebemos também que existem muito poucas pesquisas de como se dá essa relação trabalhista e como é que ela se mantém. Dentro nesse sentido, o nosso trabalho pretende, de alguma forma, aumentar ou então engrossar o coro no sentido de dar um pouco mais de dignidade para essas pessoas. Por favor. Essas são as referências que nós utilizamos. E, por fim, nós gostaríamos de agradecer o auxílio da professora Lilian Guimarães, que foi fundamental para a execução do nosso trabalho. Muito obrigada e boa noite a todos.
Bom, eu vou chamar aqui o próximo trabalho. Garis e a invisibilidade social. Boa noite a todos. O nosso grupo tem como tema os garis e invisibilidade social. Nosso grupo é composto pela Andresa, pela Bruna, eu, Eduarda, a Elisa, a Esther, a Michele e o Washington. Pode passar. Então, tendo como em vista a invisibilidade social, esse é um fenômeno que pessoas de certas profissões são vistas como inferiores e invisíveis pela sociedade. Nós colocamos como base a profissão dos garis, visto que eles têm uma profusão de adversidades, tanto no seu próprio trabalho, como também no próprio fenômeno da invisibilidade social que os circunda. Nós utilizamos o estudo de Costa, que ele mostra, corroborando com esse ideal, de que a invisibilidade social acaba acarretando problemas psicológicos nesses indivíduos. Pode passar. Bom, então, falando um pouquinho dos objetivos, a gente levou em consideração o tema de desenvolvimento sustentável e os subtemas de erradicação da pobreza e saúde e bem-estar. Mas o nosso grande objetivo com a pesquisa era entender as funções psíquicas de pessoas de pouca ou nenhuma visibilidade social. E a gente teve nessa pesquisa um olhar voltado para os garis. Tá? E para entender essas funções psíquicas, a gente chegou em 3 objetivos específicos, que são verificar o estado psicológico de garis, observar quais patologias são mais comuns em pessoas nessas condições de pouca visibilidade social, e entender como essas pessoas se sentem e quais são os desagrados do cotidiano dessas pessoas. Pode ir para o próximo. Sobre a metodologia,
nós fizemos um levantamento bibliográfico, então nós fizemos uma pesquisa bibliográfica baseada em bases científicas, como Cielo, Google Scholar, Wiki, etc. E nós também fizemos uma análise qualitativa desses artigos, sempre tendo em consideração os garis e a invisibilidade social. Depois, a gente abordou informalmente 3 garis aqui da região, tá? De 42, 54 e 60 anos, e tendo escolaridades, respectivamente, de 6º ano do ensino fundamental, 1º ano do ensino médio e também 1º ano do ensino médio, todos do sexo masculino. Depois a gente fez uma categorização de todas essas perguntas e respostas, a gente entendeu, colocou numa tabela, fez alguns outros estudos e tentou entender o que isso trazia de relevância para o nosso estudo, o que essas respostas desses garis traziam de relevância dentro do nosso tempo. Na categorização, nós colocamos humilhação no trabalho, ser destratado, opinião própria sobre o trabalho, opinião da família sobre o trabalho, opinião do outro sobre o trabalho e estigmatização do uniforme. Pode passar. Foram relatados episódios que os indivíduos da amostra foram destratados em seu serviço, presenciando atitudes de descaso, como o pedestre jogando lixo no chão, mesmo quando eles estavam ainda limpando, né? E eles, mesmo assim, eles afirmam categoricamente que é um motivo de honra trabalhar como gari. Mesmo quando eles vivenciam essa situação de descaso, né, de certa humilhação, eles ainda falam que é motivo de orgulho, porque aí nós colocamos uma citação, né? Citação livre, que a cidade não fica limpa sem eles e que nenhum lugar do mundo fica limpo sem eles. Todos os 3 apresentaram essa fala e nós achamos interessante, colocamos como citação. Além disso, quando nós perguntamos sobre a opinião da família, eles disseram que a família apoia e tem orgulho deles como garis, né? A gente estava esperando talvez uma resposta diferente, mas eles apresentaram que eles se sentem valorizados pelas famílias, né? E se sentem apoiados na profissão. Inclusive, um deles citou que a profissão dele é o que gera sustento para casa e também ajuda a família dele, a filha dele, a estudar. Então, para isso, foi motivo de orgulho para ele e para a família ter a profissão como gari. Pode passar. Contudo, eles citaram que o apoio e a valorização não vem de todas as partes, que as pessoas acham que é uma classe inferior de trabalhadores. E eles também colocamos uma citação, né, que algumas pessoas criticam de outra forma, que é só lixeiro, que tem que catar lixo mesmo. E, por fim, nós perguntamos sobre a estigmatização do uniforme, né, sobre a questão do uniforme, e eles disseram, todos os 3 disseram que eles se sentem menosprezados quando utilizam o uniforme. E muitas vezes no transporte público, as pessoas sentam em lugares diferentes, que julgam que está com mau cheiro, tudo por conta do uniforme. Pode passar. Então, mediante o exposto, a gente compreende o quanto a invisibilidade social afeta, né, o psicológico desses indivíduos. Porque, assim, quando essas palavras pejorativas são impostas para eles acabam internalizando isso, e isso afeta o cotidiano deles. Então, além de tristeza, inferioridade, a autoestima deles também é afetada. Então, é muito importante, às vezes, a gente se colocar no lugar do outro, buscar ter empatia, né, para com essa classe, os garis. Como a Elisa falou, né, essa questão de que eles têm orgulho disso, e eu acho que todos nós devemos olhar com esse olhar mais empático para essa classe. Aqui são as referências que a gente utilizou. E, por fim, eu quero agradecer à professora Lília, né, pela ajuda no nosso trabalho, e a todos vocês que estão assistindo. Muito obrigada. Agora, a apresentação do trabalho da noite.
unidades autônomas de sistemas biodigestores como estratégia de preservação ambiental e desenvolvimento social. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou o professor Márcio Juliano. Vou falar um pouquinho desse trabalho aqui. Só dar um contexto dele, né? Foi interessante o contexto desse trabalho. Eu estava na cidade de Tallahassee, capital da Flórida, numa universidade, e surgiu a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre energia renovável. E lá eu consegui acesso ao material, né, e desenvolvi essa pesquisa que eu vou relatar aqui. Pode passar, por favor. Então, só para começar, esses são os meios tradicionais que a gente conhece de geração de energia. Todos eles custos altos, né, e os impactos que eles causam tanto no meio ambiente como na sociedade. E aí nós temos, a boa notícia é que nós temos alternativas a essas grandes construções aí que oneram tanto em termos financeiros como em termos ambientais e sociais. Nós temos a energia eólica, a solar e a questão dos biodigestores. Pode passar, por favor. E aí, da onde surgiu essa ideia de estudar biodigestores? Eu participo, né? E a Fundação Santo André também vai participar esse ano, em julho, do projeto Rondon, que é uma iniciativa do governo federal que leva estudantes dos grandes centros urbanos para fazer trabalho voluntário nos rincões do nosso país, nas cidades pequenas aí espalhadas no norte e nordeste. E essa operação foi em 2011, Operação Peixe-Boi, foi no estado do Amazonas, e nós tivemos a felicidade de trabalhar nessa ilha fluvial, chamada Inhambugá, uma cidade de Inhambugá, na divisa do Pará. E essa cidade, ela tinha a seguinte característica: a energia elétrica não chegava lá. Então, ela tinha uma usina que ficava queimando óleo diesel o dia inteiro para gerar energia para os 7 mil habitantes dessa cidade. E, ao mesmo tempo, essa cidade mandava embora uma barca de lixo por dia, né, de lixo orgânico por dia, saía da cidade, e aí aquilo foi mexendo com a cabecinha do professor, porque é que, se você tem tanto lixo orgânico, né, por que você fica queimando óleo diesel para gerar energia? Por que não usar o próprio lixo orgânico para isso? Foi daí que surgiu a ideia de estudar a questão dos biodigestores. Por favor. Por que o estudo se justifica, né, a justificativa do estudo? Então, ao propor uma investigação sobre as alternativas que podem ser executadas, né, dá para fazer, e usando a energia renovável, em alternativa das largas escalas, né, daquela larga escala que eu falei. Também, porque os resultados dessa pesquisa podem ajudar o meio ambiente e a sociedade, porque a sociedade, né, principalmente de baixa renda, tem o custo de pagar energia elétrica, e talvez um biodigestor, né, um biodigestor como uma unidade autônoma pode suprir alguma necessidade energética da residência, que essa pessoa não vai gastar esse dinheiro e vai poder usar em alimento, por exemplo. Então, o primeiro objetivo era esse aí. Daria para pesquisar sobre a geração de energia em pequena escala. E também quais são as melhores práticas nessa questão dos biodigestores. Eu vou falar um pouco mais rápido, aí quem quiser, que tiver interesse, já está publicado o trabalho inteiro, é só procurar pelo nome que vocês conseguem achar, tá? Tem mais detalhes aí. Pode passar, por favor. E aí as questões que se procurou responder com esse trabalho. Primeiro, quais são as possíveis alternativas para gerar energia limpa em pequena escala por meio de biodigestores? Como dimensionar e construir um biodigestor baseado em tecnologias sociais? Quanto é possível gerar de energia em um biodigestor? E quais são as vantagens de geração de energia pelo processo de biodigestão anaeróbica? Vai, por favor. Tá?
Metodologia, fiz uma revisão de literatura, né, bem ampla, usando fontes de fora do Brasil, né, chinesa, boliviana, bastante estudo boliviano, chinês, e também brasileiro. E uma pesquisa de campo lá mesmo nos Estados Unidos, fui a campo para pesquisar o quanto custava construir esse biodigestor e o quanto seria o retorno se fosse construído lá, o retorno financeiro dele. Pode passar, por favor. No referencial teórico, é interessante, né, eu vou trazer um pouquinho aqui um exemplo brasileiro. Esse autor aqui, ele fez uma pesquisa, ele indicou que os biodigestores, eles não são muito indicados para produzir energia elétrica. Por quê? Porque a produção de gás é pequena, mas é legal porque ele pode gerar iluminação, né, com gás, e para cozinhar também. Só que aí, né, no Brasil, olha o que a gente fez. Passa lá, por favor. Lá em Itaipu, se criou ao redor da usina pequenas unidades de biodigestoras nas pequenas unidades. E aí interligou-se todas essas pequenas unidades e gera energia elétrica. Quer dizer, a gente acabou dizendo lá que o Rose não estava completamente com razão, né? Não daria para interligar esses biodigestores e sim produzir energia com base também em uma pequena produção de gás se unisse todas essas pequenas produções. E aí, o que a gente faz com 1 metro de gás cúbico, de biogás? O que dá para fazer com 1 metro? Você consegue aquecer água por 3 horas, você consegue gerar 6,25 kW de eletricidade, você consegue aquecer aquela, como é que chama? Viveiro de animal, né? de pequenos animais por 3 horas, você consegue cozinhar por 2 horas, você consegue fazer luz parecida com um lampião, também por 6 horas. O metro cúbico dá para fazer tudo isso. Por favor. O que se alimenta um biodigestor? Como é que se alimenta um biodigestor? Então, você pode, pelo resto de agricultura, você pode usar nas comunidades os dejetos orgânicos e também o resto de comida, né, que é orgânica, e nas indústrias, alimentos, bebidas, a polpa de papel também dá para usar. Tá? Só para traduzir assim, eu vou falar bastante essa palavra dejeto, eu estou falando de cocô, tá, gente? Porque às vezes a pessoa fala, que esse negócio de dejeto, né? Então, é isso mesmo que a gente está falando. Então, aqui esse autor, ele quantificou a quantidade quanto você consegue produzir de gás com determinada quantidade de dejetos. Passa lá, por favor. E também, o processo de biodigestão anaeróbica, além de ele aproveitar os dejetos, aproveitar o lixo orgânico, ele vai gerar, como subproduto do processo, um fertilizante que é muito poderoso. E esse, além dele ser poderoso, ele tem um valor muito grande. Então, ele também gera renda. O que sobra lá no final de todo o processo anaeróbico, depois que o gás foi utilizado, se retira aquilo, se limpa o biodigestor e utiliza isso na agricultura. E é muito, inclusive, ele substitui até o fosfato, diminui o uso de fosfato. Né? Agora a gente está vendo aí na guerra da Ucrânia, que tem problema com esse tipo de fertilizante. O biodigestor acaba neutralizando isso também. E aí o resultado, né? Como é que eu tive que mostrar tudo isso de alguma forma que as pessoas pudessem entender como é que se gera, como é que se produz esse gás, como é que se quantifica. Então, eu fiz um exemplo aí, hipotético de uma pequena propriedade que tinha 10 vacas e 10 porcos. Tá? Então, essas 10 vacas e 10 porcos, ela tem aí a cada vaca 350 quilos e cada porco 65 quilos. Eu tirei bastante slides aqui, porque se eu ficar fazendo essas contas, vocês vão embora ou ia dormir. Já deixo aqui só falando dessa parte mais... Então, pode passar, por favor. Aí, essa é a cara do biodigestor. Então, ele tem a parte aqui onde fica misturada a água com os dejetos, o gás sobe e vai embora lá para o sistema, para a casa da pessoa. E aqui é um lugar que você consegue tirar o fertilizante que eu falei. Alimenta por lá com os dejetos, vai ficar aqui um determinado tempo,
cria o gás e depois se limpa o sistema. Pode passar, por favor. E aí, com essa hipotética aí, com as 10 vacas e com os 10 porcos, né, a gente sabe que uma vaca produz 8 quilos de esterco por dia, para cada 100 quilos de peso. E o porco produz 4 quilos de esterco por dia a cada 100 quilos de peso. E aí, a gente considerou a vaca pesando 350 quilos e o porco, por ter ficado 28, não é isso? Isso. E uma coisa importante quando vai se fazer esse cálculo do biodigestor: os animais têm que estar confinados, porque senão você não consegue recolher o esterco, certo? Então, eu considerei nesse estudo que ele ficava metade do dia pastando e metade do dia ele ficava confinado. Então, só 50% do esterco foi utilizado nesse exemplo hipotético. Fazendo todas as contas que eu disse para vocês aí, a gente chega, com essa quantidade de esterco de vaca e de porco, a 2,72 metros cúbicos de gás por dia. Quer dizer, se você tem uma propriedade pequena como essa, né, com 10 porcos e 10 vacas, 2,72 metros, pelo que eu passei ali, dá para fazer bastante coisa com esse gás. Então, essa propriedade iria economizar um dinheiro considerável. O que dá para fazer com isso? Você pode manter um queimador com as chamas por 4 horas e 30 minutos, ou seja, dá para cozinhar pelo menos 2 refeições por dia, ou você deixa uma lâmpada lá acesa por 16 horas ou 4 lâmpadas, 4 horas por dia, quer dizer, a pessoa já não fica mais no breu à noite, consegue iluminar 4 ambientes da casa sem precisar gastar dinheiro. Pode passar, por favor. E aí vem a parte lá dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por mês, o pessoal gasta mais ou menos ali, aqui, ó, deixa eu ver o preço, eu também não lembro de tudo, né? Um galão, 2,149 dólares. E ele vai gastar para o mês inteiro 16,12 dólares por mês para cozinhar normalmente, uma cozinha normal lá americana. Pode passar, por favor. Se ele fosse construído, o biodigestor, numa propriedade dessa, por exemplo, ele custaria 354 dólares e 57 centavos. Por que eu cheguei nesse valor? Para depois ver o retorno. Quando é que o cara tinha o retorno desse investimento que ele fez desses 350 dólares? Baseando-se no 16, alguma coisa que ele gasta por mês. Então, em 22 meses, ele teria o investimento dele pago. Ou seja, depois dos 22 meses, ele não teria mais gasto com energia elétrica e o dinheiro do fertilizante não foi colocado no cálculo. Então, se colocasse no cálculo, reduziria mais ainda esse tempo. Não, agora tem os próximos estudos aí que eu vou falar um pouquinho. Uma coisa importante, talvez 16 dólares para uma família americana não seja nada, mas aqui no Brasil, para uma família pobre, isso vai impactar bastante, né, gente? Então, é um caminho, sim, dá para a gente dizer isso, que o biodigestor é um caminho interessante para a gente gerar energia, ou que não seja elétrica, pelo menos gás, ou para iluminar, a iluminação a gás, dá para fazer isso, e vai reduzir a emissão de CO2, que é importante, e também preservar aí o meio ambiente, né? Porque a gente sabe que o esterco dos animais, principalmente da vaca, afeta ali o nosso, agrava o efeito estufa. Tá. Uma coisa importante, aí já para quem quer estudar isso, né, quem quer continuar, porque a gente não tem prefeito nem consegue fazer tudo que dá para fazer dentro de um assunto. Então, quem quiser estudar isso, acho que é legal esquecer um pouco os dejetos na área urbana, né, os dejetos animais, e pensar nos dejetos humanos e também no lixo orgânico, fazer uma pesquisa nesse sentido. Será que o dejeto humano e o lixo orgânico teria essa mesma eficiência e geraria também 2,70 metros cúbicos para uma casa de uma família?
fazer esse mesmo levantamento, só que considerando, pode passar, por favor, só que considerando de 2012 até 2021, fazer uma replicação sistemática desse artigo, também seria bem legal, sair uma pesquisa bacana. Acho que é isso. Tá bom? Mais um? Não, essas são as referências. Legal, gente. Obrigado, viu? Espero que vocês tenham gostado. Bom, eu queria parabenizá-los pelos trabalhos, não só os de hoje, mas os apresentados no Congresso. Estimular a que sigam com suas pesquisas. É importante não só para a vida acadêmica de vocês, mas para o desenvolvimento das cidades, principalmente aqui das cidades da região. Então, estimulo que vocês continuem esse trabalho de pesquisa para além dos trabalhos obrigatórios, né, da faculdade, e a gente vai conversando e até 2024 a gente constrói esse documento coletivo, tá bom? Então, um abraço a todos, muito obrigada pela participação.